Olá, bom dia, turminha do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E a nossa aula de português de hoje nós vamos fazer a atividade do nosso livro didático na página 137, 138, 139 e 140. Na página 137 tem assim, leitura do texto, carta do leitor. Tem uma pequena carta aí, nós vamos estar lendo ela e fazendo a interpretação textual. Diz assim: gostaria de agradecer pela matéria sobre a responsabilidade dos alunos na escola. Graças a ela, eu e meus amigos começamos a nos organizar e, depois de muito tentar, conseguimos que a escola aprovasse a recuperação de nossa quadra de esporte. Agora, na hora do intervalo, nós aproveitamos muito mais espaço que antes era sucateado e depredado. Aprendemos que, quando um grupo tem um interesse comum para o bem de todos, eles devem se unir e ir em busca da realização de seus ideais. Podemos observar aí que aí temos umas palavras que estão em destaque. Ela está em negrito, que vai aí, o que é depredado? Qual o significado dessa palavra? Que sofreu depredação, destruído, roubo. Tem ideias, objeto de aspiração, alvo, afeto, intervalo, espaço de tempo, entre momentos e época, e sucateado, estado deplorável. Na primeira questão, diz o seguinte: preencha as frases com as palavras adequadas do vocabulário. Meu pai é uma pessoa cheia de... Aí vamos completar com a palavra ideias. E, mesmo tendo que administrar um armazém velho, aí sucateado e depredado, ainda arruma um intervalo para vir em casa e ensiná-los algumas coisas importantes sobre o trabalho duro. Na segunda, qual é a imagem que melhor representa o significado da palavra sucateado? A palavra sucateado é estado deplorável, arruinado. Você vai marcar que a quadra está bem organizada ou mal organizada. Nós iremos marcar a imagem onde a quadra está mal organizada, na segunda imagem. A terceira, vocês irão formar a frase com a palavra intervalo, ideias e depredado. Dando continuidade ao estudo desse texto, diz o seguinte: qual é o tema da carta? O tema da carta é um tema de o quê? É um agradecimento da aluna. Segunda, em que a matéria de revista beneficiou a aluna e seus colegas? Foi que já teve o benefício? Beneficiou no fato de que eles aprenderam a se organizar e conseguiram recuperação da quadra de esporte. A terceira, você concorda com a menina que escreveu a carta que, quando ela diz, quando um grupo tem um interesse comum para o bem de todos, ele deve se unir e ir em busca da realidade e de seus ideais? Essa resposta pessoal, se você concordar, você vai dizer sim, e por que você concorda com ela? Se você discordar, também você vai dizer não e por que não concorda. A quarta, em sua escola há coisas que precisam de reparos e são de interesse de seu e de seus amigos. O que vocês fazem para exigir seus direitos dentro da escola? Pessoal também. O que é que vocês fazem? Vocês fazem o que? Vocês reivindicam, vocês conversam com alguém? Como é que vocês vão buscar os direitos de vocês dentro da escola? E voltando para a nossa gramática de português, vamos continuar com a conjugação do verbo por. O verbo que conhecemos como por, antigamente apresentava o formato poer. Portanto, consideramos o verbo irregular da segunda conjugação, diferentemente de um verbo regular. Verbos irregulares não seguem um padrão em sua conjugação. O radical e suas terminações são alteradas quando conjugado. Ser classificado como um verbo irregular, no entanto, não significa que todas suas formas conjugadas sejam irregulares. Conheça a conjugação do verbo por em todos os modos verbais.
No indicativo, eu ponho, tu pões, ele põe, nós ponhamos, vós pondes, eles pondem. No pretérito imperfeito, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. No pretérito perfeito, eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós puseste, eles puseram. No mais que perfeito, eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós puseram, eles puseram. Vamos estar observando aqui o verbo pôr, a cada modo ser conjugado, ele vai mudando o radical. Por isso que ele é um verbo irregular. Na primeira questão, diz o seguinte: escreva a conjugação correta do verbo pôr de acordo com o que é solicitado. Letra A. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Vocês vão bem aqui. O presente do terceira pessoa do subjuntivo, tá aqui. Punha. Vocês vão simplesmente colocar a palavra punha. Que aí tem no modo indicativo o verbo pôr tá com um quadrinho verde, no modo subjuntivo tá com esse quadrinho vermelho. Aí, ó, primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo. Usemos. Terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Puseras. Primeira pessoa do singular do futuro do modo subjuntivo. Puseram. Terceira pessoa do plural do futuro do modo subjuntivo. Puseram. Terceira pessoa do plural do modo imperativo negativo. Não punham. Segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pusesse. Nessa primeira questão, vocês irão só olhar, observar os três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. E vão olhar a pessoa se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele e ela. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Plural, nós, vós, eles e elas, tá bom? Aí vocês vão só olhar o presente do indicativo, você vai lá no modo que ele está pedindo e a pessoa e colocar o verbo. Na segunda, vocês irão continuar completando com o verbo pôr. Ó, sua roupa no armário, imperativo afirmativo. Ou vocês colocam ponha ou coloca põe. B, eu, o livro na estante, presente do indicativo, eu ponho. C, elas, as flores no vaso, puseram. Quando ele, o carro na garagem, nós sairemos, futuro do subjuntivo, puseram. Ana e Maurício, muito amor em tudo o que fazem. Presente do indicativo, põe. Indica o tempo, o modo ou a forma nominal do verbo pôr nas frases abaixo. Letra A. Nós pomos os pratos no escorredor. Presente do indicativo. Letra B. Nós já puséramos os brinquedos na caixa. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu porei a fantasia para ir ao baile. Futuro do presente do indicativo. Ele está pondo as coisas em ordem. Gerúndio, porque termina em ando, indo. Aí pondo, ondo. E, letra E. Vai pôr tudo no seu devido lugar. Pôr está no infinitivo. A quarta, vocês irão encontrar 7 flexões do verbo pôr. Vocês vão encontrar pusera, poremos, ponhas, pusesse, puser, pôs, porei. São essas 7 palavras que eu falei, vocês irão encontrar no caça-palavra. Agora, com os verbos encontrados, complete o quadro que se pede. Diz assim, verbo, puser, modo subjuntivo, tempo futuro. Pronto. Aí vamos completar agora. Vocês vão verbo, poremos, modo indicativo, tempo futuro do presente. Verbo, ponhas, modo subjuntivo, tempo presente.
Verbo, pusera, modo indicativo, tempo, pretérito mais que perfeito. Verbo, porei, indicativo, futuro do presente. Verbo, pusesse, modo subjuntivo, tempo, pretérito imperfeito. Verbo, pôs, modo indicativo, pretérito perfeito. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima atividade e até a próxima aula de português.